polêmica, acende o debate sobre os limites éticos da medicina. Maternidades promovem laqueadura em viciadas que recorrem à medida antes daquilo do que diz a lei. A gente sabe que muitas mulheres, para se submeter de fato à laqueadura, tem que passar por todo um processo, tem aí uma etapa, na verdade, de requisitos a serem cumpridos e muitas vezes até difícil você conseguir, né? Agora, as viciadas em crack muitas vezes passam por esse processo antes do que diz a lei. É um processo que está acontecendo em várias maternidades no estado, inclusive aqui em Araraquara, nós já temos casos registrados, assumidos pela própria Santa Casa. Enfim, o debate está colocado. Vamos à informação. O avanço do crack e outras drogas entre grávidas tem feito hospitais brasileiros realizarem laqueaduras a pedido das mulheres. Por lei, a laqueadura só pode ser feita em mulheres com mais de 25 anos e com mais de 2 filhos. Ela deve expressar por escrito a vontade e é proibida a indução à prática. Algumas maternidades, porém, confirmam que a prática existe e é cada vez mais comum nos partos ver mães que estão sob o vício do crack. A gravidez muitas vezes é resultado de abuso sofrido na rua enquanto a mulher usava a droga. Na capital, a maternidade estadual Leonor Mendes de Barros faz em média por ano 6.500 partos. Nesse ano, 39 grávidas eram usuárias. Em Araraquara, a Santa Casa teve 3 casos de bebês que nasceram neste ano e em 2011 e em 2010 com crise de abstinência de cocaína devido ao vício das mães. Neste ano foram 5 viciadas em crack. Diretor da maternidade da Santa Casa, Leonardo Alberto Cunha, diz não ter dados das esterilizações, mas que ele já fez 2 laqueaduras em dependentes químicas. As famílias nos procuram, não é rotina, mas esses casos eu executo porque são casos de alta dependência. A mulher já tem 2, 3 bebês, um de cada pai. O procedimento ocorre, diz ele, com a avaliação de outros médicos. E segundo o Ministério da Saúde, a laqueadura tubária é irreversível em 95% dos casos. A escolha tem partido das mulheres convencidas pela família ou após orientação médica. Em 2010 foram 38.752 laqueadoras via SUS, número em queda desde 2007. Tá aí essa questão então tanto quanto polêmica, né? Eu sei que muitas vezes é uma alternativa a essas mulheres que não têm a condição realmente de levar a gravidez adiante, né? Educar tantos filhos, porque, né, o vício já tomou conta, né? E a pessoa não consegue sair desse ciclo, mas enfim, a lei diz que é proibida a laqueadura no processo de indução. E na verdade, nesses casos registrados até aqui em Araraquara, há o pedido da família, né? Essa viciada provavelmente está sendo induzida pela família, né? Muitas vezes não desperta dela essa vontade, né? A gente fica se perguntando qual é o limite, a medicina pode ou não pode, né? Nesse caso de uma viciada, né? Para você tentar interromper esse processo de educação precária que os filhos provavelmente ou quase que inevitavelmente terão, vale a pena passar por esse processo, né, Nancy? Realmente é uma pergunta difícil de ser respondida, mas eu acho que, apesar de todos os direitos humanos, repito, como eu já disse no início do programa, que isso se trata de uma invasão, né, de você ingerir na vida da pessoa, quer dizer, a mulher tem direito sobre o corpo dela, enfim, então essa indução à laqueadura realmente é preocupante, mas no caso de uma viciada, né, a pessoa que é dependente do crack, justamente do crack, que a gente sabe o quanto é difícil uma pessoa se recuperar dele, né? Sair da dependência do crack. Então, realmente é difícil a gente mensurar o quanto essa pessoa tem controle, tem condições de fazer uma análise a esse ponto. E a gente entende o sofrimento que é para os filhos e para a família dessa pessoa, essa dependência, e principalmente os filhos que chegam sem condições alguma. Então a família, dá para entender, né, o desespero das famílias que pedem para que a mulher faça essa laqueadura, que a induzam, a convençam disso, né? E a gente não pode ser hipócrita de simplesmente lavar as mãos e falar, não, cada pessoa decide sobre o seu corpo, quer dizer, isso não é ético. A gente tem que pensar do lado social também, né? Essas crianças praticamente tem um futuro aí já selado desde o nascimento, né? Não tem condições alguma de terem aí uma criação, uma infância, talvez uma juventude, um futuro aí com alguma perspectiva, né? A gente sabe, nós temos visto e noticiado aqui diariamente. Então a gente também não pode ser hipócrita e simplesmente não
cogitar uma hipótese dessa. Eu acho que ela é, sim, num primeiro momento, muito viável, eu acho que até bastante salutar. Agora tem outras questões também, né, Nancy? Por exemplo, o SUS não oferece hoje as condições realmente para a pessoa se recuperar, né? Está em andamento, está em evolução essa questão no país, mas não há hoje as condições oferecidas pela rede pública para que essa pessoa supere o vício, supere tudo aquilo que ela está envolvida, né? Agora, o SUS oferece, então, a laqueadura, né? Engraçado, no processo final, você tem um amparo da rede pública, no processo de tratamento e recuperação, às vezes, não, né? Então, parece que a gente sempre tende, né, a apoiar mais as medidas que são mais proibitivas, digamos assim, do que o amparo, né, necessário. Você está cortando o mal pela raiz, né? Você está evitando que ele se propague, mas o mal realmente, o vício na vida daquela pessoa, você deixa, né? Justamente aqui, aí volta naquilo que a gente falava, a gente sabe que é muito difícil a recuperação, então você não pode ficar apostando nessa recuperação, né? Aí que eu acho que é aí que incide essa hipocrisia. Lógico que a laqueadura, ela é uma mutilação, né? Não deixa de ser uma mutilação. Quer dizer, e essa mulher, se ela se recuperar, ela pode querer vir a ser mãe depois disso. Constituir uma família, né? Estabelecer um matrimônio. Vem toda essa questão ética, Exatamente. Né? Agora, o que é melhor é você tratar essa pessoa, essa viciada, oferecer o tratamento e depois deixar decidir, ou você toma a decisão por ela, amparado pela família, que também já não suporta mais a situação. Muitas vezes as avós vão ficando com os netos, um de cada pai, enfim, né? Tá colocada a questão. Certo que isso seria em último caso, né? A luz do fim do túnel, quando você não tem mais nenhuma opção, nenhuma hipótese de mais nada. Mas a gente também não pode mais deixar que se prolifere casos como daquela mãe, né, da semana passada, que deixou praticamente 2 bebês por 2 dias sozinha em casa. Enfim, o caso da Pamela. E se a gente começar a puxar pelo arquivo e pelos jornais, você vai ver que 90% dos casos das tragédias com crianças têm um envolvimento direto ou indireto com a droga.